convidar o Ney e a sua esposa Rose a passar aqui. E você vai ter o privilégio de ouvir um testemunho daquilo que Deus tem feito na vida desse casal, dessa família, que tem conhecido a Jesus, servido a Jesus, atualmente lá em Santa Catarina. E você vai ouvir um pouco daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Graças a Deus. Até parece que eu e o pastor combinamos toda essa conversa. Impressionante o que Deus faz, né? Queria apresentar para vocês a Rose, como o pastor já disse. É uma mulher especial na minha vida, uma pessoa que eu estou casado há 25 anos. E que coisa maravilhosa poder estar em casa. Eu sou de Canoas, né? Moro em Florianópolis há 6 anos, mas eu nasci em Canoas e criei e desenvolvi meu trabalho aqui. Algumas pessoas me conhecem e quero contar um pouco do que Deus fez na minha vida. O pastor falou hoje sobre treinamento de aprender a verdade, comunidade honesta e fé. Março do ano passado eu tive uma gripe, uma leve gripe, e essa gripe ela se estendeu. E eu vinha me sentindo cansado desde o final do ano. Eu trabalhava muito, tive muitas preocupações. Talvez vocês não tenham preocupações, mas eu tinha muita preocupação. E muito preocupado com as coisas que eu ia fazer, como eu ia fazer, como eu ia desenvolver, como que eu ia fazer acontecer. Então esse eu ia crescendo e o Senhor ia diminuindo. Mas eu não me dava por conta. E virei o ano muito cansado, eu achei que eu estava muito estressado. E aí em março, como eu falei, eu tive uma gripe. E essa gripe, ela ficou mais ou menos uns 15 dias no meu corpo, e isso foi aumentando o cansaço. E eu comecei a achar assim que então eu tinha que parar um pouco, né? Diminuir um pouco o meu ritmo. No decorrer também do final do ano passado, eu tive algumas perdas e com relação ao meu trabalho, Então eu era gigante, como vocês percebem no meu discurso. Mas eu já estou muito feliz, assim, eu estou um pouco nervoso por falar para muitas pessoas, mas eu estou muito feliz porque eu andei quase 600 quilômetros e de coração, eu vinha alegre, vinha me arrepiando, eu vinha muito feliz, assim, que vocês vão entender um pouco, assim, né? E eu vim aqui para compartilhar com vocês essa glória do Senhor e realmente de poder dividir com vocês, de ver minha família aqui em peso, meus primos, minha mãe que está aqui na frente, minha tia, né, amigos de coração, pessoas que me conhecem já de muitos anos. E as coisas vão assim, vai abrandando e vai dando assim uma certa paz, uma certa calma, né? Porque falar para muitas pessoas não é muito fácil, né, pastor? Mas me alegro bastante mesmo de estar aqui. E aí aquela gripe ela foi aumentando e eu não dei muita bola. Eu digo, bom, eu preciso resolver os meus problemas. E voltava a trabalhar. E um certo dia eu tive um pouco de febre. E aí aquela noite eu tive um suador assim terrível. Eu digo, que coisa boa, Senhor. Se foi a minha febre. Molhei 2 camisas de suor. E eu disse para minha esposa de madrugada assim, coisa boa, a febre se foi. Minha surpresa, passou um tempo, comecei a ter umas febrezinhas de novo, de 37,5. Sabe aquelas coisas que a gente toma uma aspirina, toma uma dipirona, e aí vai se automedicando. E aí nisso a minha mãe insistindo para que eu fosse ao médico, eu tinha uma tossezinha também contínua, eu achei que eu estava muito cansado, eu trabalhava muitas horas, e a minha esposa dizendo, olha, vai no médico, isso não é normal, ficar com uma gripe e tal. E aí então, tomei uma posição de tanto a minha mãe me incomodar na sacada do meu apartamento, eu disse, tá bom, mãe, sabe aquelas coisas de mãe tem razão, então eu vou no médico. Aí fui no médico, eu tinha algumas economias assim, e fui no médico particular. Cheguei lá, contei um pouco da minha história, como tudo aconteceu, e a médica disse, não, fica tranquilo, você não tem nada disso. E a minha esposa estava com o telefone na mão, olhando assim algumas coisas, né, do Facebook, e a médica conversando, e ela escutando, interagindo, e de repente a médica disse, não, tu não tens nada. Vou te passar um medicamento que para você ficar mais tranquilo
e nisso você continua a tua vida, desacelera um pouco, vai mais para a praia, porque eu moro nos ingleses, em Florianópolis, um lugar ruim onde as ondas incomodam de madrugada. E aí então eu acreditei, eu queria muito acreditar naquilo que ela estava me dizendo, porque o homem é assim, ele não vai ao médico. De vez em quando, talvez os que já aprenderam, mas eu tinha muito medo de médico, porque eu não queria ficar encontrando doença. Eu digo, não, eu não vou ficar doente. E aí por esse eu ecoava no meu coração. Eu dizia que não, eu. Então, de repente, voltei para casa feliz com aquele diagnóstico da médica, né? E minha esposa incomodada porque não tinha assim uma melhora significativa. Meus rendimentos, assim, emocional e também profissional foram diminuindo. Minha alimentação, aí nisso eu digo, bom, estou gripado, eu comecei a diminuir peso. Comecei a emagrecer. Emagrecendo, eu digo coisa boa, voltei a vestir algumas camisas que eu já não vestia mais, os ternos que estavam guardados, eu digo, poxa vida, não vou usar mais esse terno, né? Aí fui presenteado com um terno muito bonito, fui num casamento, vestindo, estava super elegante. Todo mundo dizendo, nossa, como tu tá bem, como tu tá bem. E eu me sentindo muito mal. E aí minha esposa disse, não está certo isso. Volta para o médico. Fui eu de novo. Daquelas alturas eu já queria realmente entender o que estava acontecendo. Voltei ao médico. A médica disse, não, fica tranquilo, eu vou te receitar outro medicamento, talvez esse não tenha se adaptado ao teu organismo. E a minha esposa novamente com o telefone na mão, no Facebook, aquela coisa toda, quando ela olha uma postagem de uma atriz do Rio de Janeiro, falando sobre linfoma de Hodgkin, câncer. Doutora, por acaso, o que o Ney tem não é isso? Daí ela disse, não, se o Ney tivesse, você não estaria aqui na minha frente, ele estaria acamado. Mas olha só, doutora, todos os sintomas, perda de apetite, cansaço, sudorese e tudo mais. Digo, não, nem capaz. Descartado isso. Bom, vou encurtar um pouquinho sobre o diagnóstico. Então, fiz todos os exames que ela mandou, não encontrei nada no exame de sangue. O linfoma de Hodgkin, para quem não sabe, é no sistema linfático e é no sangue. Mas o exame, um hemograma completo, ele não identifica. Então eu fiz 3 hemogramas. E dos 3 hemogramas, todos não davam nada de alteração. E eu atendia um médico, nunca soube exatamente o que ele fazia. Nesse atendimento, um dia eu peguei meus exames, hoje eu vou perguntar para ele o que eu tenho de fato. Ele olhou para mim, eu disse para ele assim, Jason, o que tu acha que eu tenho? Olha os meus exames. Olha ali, pelos teus exames, tu não tens nada. Mas faz assim, como eu percebi que eu diminuiu o peso, que estava uma tossezinha, procura o Dr. Daniel. Procurando o Dr. Daniel, ele olhou para mim, conversamos, foi muito bacana, passei os primeiros testes e rodei no terceiro e no quarto. Identificou o linfoma, começamos o tratamento. Aí eu disse assim para a empresa que eu trabalhava, eu disse, olha, não se preocupe, porque eu estou liberado para trabalhar, eu vou voltar voltando a trabalhar, talvez eu vou diminuir o ritmo. Eu não aguentava nem o peso, gente. E a minha mãe foi me visitar, estava bem mais magra, ela disse, mas tu está bem, meu filho? Eu disse, não, mãe, eu estou bem nada. E aí então não me aguentava mais o meu peso. Esse bateu uma preocupação. Eu digo, bom, a gente fica doente, mas as contas não deixam de chegar. Eu digo, e agora o que eu vou fazer? E eu dizia, eu na minha oração, gente, eu dizia assim, Senhor, eu confio em Ti, eu entrego tudo em Tuas mãos, só que eu entregava para o Senhor e levava de novo comigo naquele momento. Então eu desenvolvi, na verdade, foi uma confiança, foi o que Deus fez comigo. O pastor falou aqui no início sobre o treinamento. E a palavra toda é interessante, assim, porque eu queria muito vir hoje. Muito, se eu não viesse hoje eu não ia conseguir vir. E a palavra que mais ele falou hoje foi sobre transformação. E eu, numa das minhas leituras, buscas e orações, né? Eu estava vendo um programa e falava sobre a águia. Né? E a águia é muito citada na Bíblia, né? Mas também o animal, a águia,
ele, aos 40 anos, eu estou com 45, mais ou menos aos 40 anos de idade, muitos já devem ter visto essa história, a águia, ela sai, porque ela está no topo como caçadora, né? E ela sai de cena, vai para o pico mais alto, e lá ela perde as penas, perde a sua força, quebra o seu bico, né? Imagine uma águia quebrar o bico dela. Então, mais ou menos esse processo ele leva 8 meses. Eu completei 8 meses. Agora, nessa virada de mês, foi 8 meses. E eu fiquei pensando, né, nesse processo todo, como que eu ia fazer, digo, bom, chegou uma hora, gente, que eu não tinha mais dinheiro nenhum. A minha mãe me ajudou, e tem ajudado até hoje, né? Deve estar surpresa, né? E, como eu disse, tem pessoas aqui que me conhecem bem mesmo. E eu disse assim, como que eu vou fazer? Então a minha mãe veio me ajudando, mas porque a minha mãe me ajudava, não supria as minhas necessidades. Eu digo, como que eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? Isso tudo eu colocava. Bom, qual foi a minha surpresa? Para encurtar um pouco da conversa, porque eu poderia ficar muitas e muitas e muitas horas contando. Qual foi a minha surpresa? Que quando começou a chegar muitos alimentos na minha casa, muitos, eu não tinha onde guardar, gente, comida, eu não tinha onde guardar, e vinha daqui, da casa do Senhor, desta casa. Então, quando o pastor Gilberto falou no começo, aquele que doa, é muito melhor doar do que receber. E eu naquele momento eu estava recebendo. E a verdade é essa, né? Que a doação ela é um fato. Então quando eu recebi, eu fui recebendo, bom, chegou um ponto que eu comecei, eu fiquei bom, eu tinha tantas coisas repetidas que eu comecei a ajudar outras pessoas. Eu chegava na minha porta, eles falavam, pai, hoje aconteceu tal coisa. E tal, tipo, não, leva aqui, leva um pouco de açúcar, porque eu tinha muito açúcar. Eu tinha muito arroz, não era arroz ruim, era arroz bom. Como é que é? Tio João. É arroz bom, né? Então eu tinha muito arroz, então, e a minha mãe me ajudava com as coisas do dia a dia. E nesse tempo todo, não me faltou. E muitas pessoas, eu buscava assim, o entendimento daquilo tudo que estava acontecendo. No segundo mês, quando eu fiquei sabendo que eu estava doente, eu pensei assim, eu estou com 45 anos, eu olhei minhas filhas, olhei minha esposa, e daí eu fiquei pensando, eu vou morrer naquele segundo mês, quase segundo mês, eu pensei, eu vou morrer. O que eu fiz? Né? No meu silêncio, assim, na cozinha, eu lembro que eu estava na cozinha, que eu nunca parei, na verdade, né? Sempre sou muito agitado, né, Rosa? E aí então eu fiquei na cozinha lá pensando assim, o que eu fiz na minha vida com 45 anos? Quando eu olhei as minhas filhas, meus filhos, eu tenho hoje, depois da minha conversão, vai fazer 6 anos, eu tenho uma vida bacana, tenho um casamento transformado, totalmente transformado, e olhando para minha família de uma forma plena, e eu pensei, eu não sei, eu entendo que eu vou morrer, porque eu estava muito fraco, gente. Eu digo, qual o legado que eu deixei para os meus filhos? Queria ver minha filha, pensei comigo, eu queria ver minha filha fazer 15 anos. Eu queria ver meu filho se formar, né? Eu queria poder vê-los casar, eu queria aquilo tudo que eu acho que todo mundo aqui almeja, de ver seus filhos crescer, de ver a sua história ir mudando, a transformação, o aprendizado na qual eu fui tendo, mas sempre tinha aquela coisa de não sei se vai dar tempo. Aí eu pergunto, né? Ok. Pastor, me fala quando eu estiver quase, ok? Ok. Aí então assim, eu fiquei pensando, será que vai dar tempo de fazer tudo o que eu preciso fazer? E aí então eu comecei a entender qual é o poder da oração. Gente, eu recebi oração do mundo inteiro, dos Estados Unidos, de Londres, da França, dessa igreja aqui. Muitas vezes eu vinha aqui, eu sentava ali no meio, sozinho, como eu recebi de Deus aqui. Né? Então, e depois eu fiquei pensando como que
de que maneira eu vou poder deixar, o que eu consegui ensinar para os meus filhos, porque eu já não queria mais trocar de carro, eu já não queria mais, a minha preocupação, aquilo se tornou nada, tudo aquilo que eu estou preocupado, lembra no começo da minha conversa, acabou, eu não estava mais preocupado, a minha preocupação era se eu ia viver ou não, para contar uma história diferente. O segundo tempo, o último minuto do segundo tempo, e Deus liberou o poder dele, para a honra e glória do nome dele. Isso foi mais ou menos lá pelo 4º mês, lá naquele questionamento que eu fiz na cozinha, eu disse assim, quando veio esses pensamentos, que é a acusação do inimigo, né? Na verdade, será que vai dar tempo? Isso não era de Deus, isso eram os meus medos, na verdade. E nisso, depois eu me recolhi e tal, fui para o meu quarto, né? Eu não conseguia caminhar até a sala, que era, meu apartamento era pequeno, daqui da cozinha até a sala era até a bateria. Quando eu me sentei aí, fui para o quarto e comecei a orar, porque aí eu entendi o que é poder de oração, deserto, né? Onde você olha e diz assim, Senhor, eu não posso mais. Eu não podia caminhar, eu não conseguia cantar, eu adoro cantar, eu não canto muito, mas eu gosto de cantar, de louvar. E eu não tinha força para isso. E então, quando eu fui para o quarto, em uma oração sincera de todo o meu coração, o Senhor disse assim, isso não veio para te matar, isso veio para te ensinar. E tu vai ver o meu poder da minha glória dia a dia na tua vida. E eu tive isso muito, eu falei isso para ti, né, Flávio? Eu tive isso muito real na minha vida. Eu digo, bom, eu não entendo que o Senhor tenha, num dia eu orei para me mudar, que o Senhor tenha me trazido até aqui, para que literalmente eu morra na beira da praia, sem contar a tua história, Senhor, para que outros possam ser libertados, para que outros possam realmente ser transformados. Eu não creio nisso. E daquele dia em diante eu levantei a minha mão e eu declarei, eu profetizei na minha vida, na vida da minha família, eu digo, Senhor, tudo aquilo que tiver realmente pertinente na minha vida, no meu coração, aquilo que me impede de poder viver da tua glória, do teu poder, Senhor, cai agora e seja quebrado, Senhor. E aí eu comecei daquele dia em diante a me renovar. Mas não pensem vocês, como disse o pastor, foi um treinamento, foram 8 meses de um grande treinamento, e eu comecei a ser transformado. Começou novamente um novo ler, um novo olhar. E realmente foi assim, olhar para aquelas coisas bem pequenas, mas de grande influência na minha vida, e que realmente fazia diferença todos os dias. A minha esposa é incansável, gente. A minha mãe viajava, minha mãe ficou 30 dias. Se eu ganhei 16 quilos a mais, eu cheguei quase aos 2 dígitos finais. De 80 quilos para quase 100 quilos. Parte disso é da minha mãe, porque minha mãe corou lá do meu lado e começou. Era carne de forno, era comida da colônia, comida pesada, porque minha dieta era liberada. Mas eu não via só isso, eu via o amor. Então, em cada ligação que eu recebia, eu via o amor. A minha esposa do meu lado, que não é fácil, gente, não é fácil. Então, mas se você realmente, se eu tenho alguém aqui que tem algum problema em seu relacionamento, repense isso. Repense, porque não tem como. A minha esposa, ela foi incansável. Incansável, se tornou meus olhos, minha boca, meus braços, foi minha motorista, foi minha mãe quando a minha mãe não estava, foi minha esposa, foi tudo isso que a gente pode realmente engrandecer uma pessoa, ela foi, e está sendo, né? Eu quero poder viver muitos e muitos anos para poder retribuir isso. Então, como eu falei, o amor foi sendo liberado pelo Senhor, e a gente pensa, como que Deus vai fazer isso por mim? Mas um dia eu cheguei a me desesperar, e nesse dia que eu ouvi a confirmação, eu digo, Deus, eu não tenho mais poder nenhum diante de Ti, realmente, eu não posso fazer mais nada. Se o Senhor realmente quer me levar, então me leva, tranquilo. Mas aí, quando eu dizia aquilo, eu pensava, puxa, mas eu não vou ver minha filha fazer 15 anos. Eu não consegui fazer tal coisa. Puxa vida, como eu queria poder ter aquele tempo tão simples, de poder realmente abraçar pessoas. Aí eu queria estar com as pessoas, meu desespero. Houve desespero,
mas era tudo no meu silêncio, porque quem olhava para mim eu estava sereno, porque a paz de Deus ela esteve comigo desde o meu diagnóstico. Eu esqueci de dizer, eu nunca perdi a paz. Nunca. Desde a primeira biópsia, desde do diagnóstico, e assim foi. Porque pensa, né? Hoje falar a palavra câncer, pronto, lá abre a porta e diz, a morte está ali, né? Estou aqui contigo agora, e não demora muito, tu já vai. Porque eu tive uma perda na minha família com câncer, tenho 8 anos. Então eu olhava para a questão de câncer e digo, bom, eu sou o próximo. Mas não pode ser verdade. Então eu comecei realmente a declarar do amor de Deus e não crer. Aí vem a questão final, que é a da fé. Eu fiz a limpeza da casa, eu tive treinamento, não vê? Parece que a gente combinou, né, pastor? Tem mais que falava aqui hoje. Aprender sobre a verdade. Nunca busquei tanto da verdade do Senhor como nessa hora de morrer. Eu digo, bom, mas só que eu já não pensava mais em morrer. Eu só declarava vida. Digo, eu vou viver. Eu vou viver para poder contar uma história diferente. Eu vou viver para poder olhar minha pequena e ver ela se tornar uma mulher de Deus. Porque a Bíblia fala que nós temos que ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não é verdade? Amém? Amém. Então, a Bíblia diz isso e eu comecei a acreditar, então eu comecei a buscar. Buscar é primeiro meu reino, a minha justiça, o resto eu te acrescento. E essa palavra nunca foi tão verdadeira. Então eu comecei a ter isso real no meu coração. E eu quero dizer para vocês assim que, como é bom poder estar em casa. Como é bom poder dividir isso com vocês. Sabe, gente, no terceiro mês, passaram-se 8, no terceiro mês eu me vi aqui. Foi assim, algo sobrenatural, porque a gente quer experimentar o melhor de Deus e o sobrenatural de Deus. E eu enxerguei esse momento, eu enxerguei esse agradecimento para glorificar a Deus, para enaltecer o nome de Jesus, né? Porque eu não sabia nem como o que eu ia dizer. Minha esposa vinha me perguntando assim, o que tu vai dizer hoje? Eu não sei. O Espírito Santo está comigo, Ele vai dizer, do meu jeito, mas as palavras são dele. Então eu digo assim, andem juntos, não andem sozinhos. Busquem a entender da palavra de Deus, porque a palavra verdadeiramente, como foi dito aqui há mais de 2000 anos e repetida agora aqui, ela liberta sim. E isso não é por intelectual, porque a gente não consegue palpar e nem dizer o tamanho que as coisas têm, porque Deus ele não consegue ser Deus não consegue ser decifrado. Deus há uma experiência de cada um. E eu digo assim, gente, não espere ter um câncer. Não espere ter uma leucemia. Não espere ter uma doença terminal para poder receber o melhor de Deus. Porque nós somos herdeiros do Senhor. Então a gente tem que tomar posse disso. E a gente aprende no amor ou na dor. Mas eu agradeço até pela doença. Porque em 8 meses eu fiz uma pós-graduação. E estou em um processo ainda de construção. Amém? Muito obrigado. Quarta-feira, fui buscar meu exame, crendo no Senhor. Eu digo, Pai, eu creio que o Senhor fez a transformação. E eu dizia já para todo mundo, eu digo, eu estou curado em nome de Jesus. Mas confesso para vocês que a minha perna tremia. Eu não consegui sair de dentro do carro. Quem foi buscar o exame foi minha esposa. E para minha alegria, o hospital lotado, muito mais 10 vezes da igreja hoje. Eu digo, vai lá e pega. E eu digo, puxa vida, e agora? O que vai vir? Curado. Muito obrigado. Eu queria te agradecer pelo teu carinho, pelo teu amor, por tudo que o Senhor nos proporcionou através do Senhor, através da tua vida. Queria te chamar aqui, Rosa. Eu quero honrar a Rosa Pula, uma mulher de Deus. Quero chamar minha mãe, para quem não conhece. Mãe, vem aqui um pouquinho. Poderia chamar tanta gente que não caberia no público. Eu queria, gente, que vocês entendessem um pouco o significado da palavra família. Vocês talvez não saibam nem meu sobrenome, mas nós somos família.
Não somos família só porque a palavra diz, é porque é uma verdade. É uma verdade. Com todas as nossas diferenças, é uma verdade. Porque quando a gente entende isso, já não faz diferença o outro. E sim, aquilo que nós aprendemos de Deus. Ser parecidos com o Senhor, expressar o Senhor e representar o Senhor. Então aqui está parte da minha família. Minhas filhas, a Stephanie, a Stephanie, por favor, e a Isadora. Talvez eu tenha me estendido um pouco, gente, mas eu não podia deixar de fazer isso. A Isadora está aqui, está na escolinha. E essa é parte da minha família mesmo. Meus filhos que aguentaram bastante, que tomam medicamentos, que a gente fica fora do céu. Amém? E eu queria pedir então para que vocês não esqueçam de orar pelos familiares de vocês, mesmo de todo o coração, pelos pastores de vocês, que eu tenho certeza que estavam de joelho. Né? E eu recebi, quando eu postei sobre a minha cura, muitas pessoas aqui glorificaram a Deus. Eu nem conheço. Isso é família. Amém?